a igreja convertida de Roma, ele diz, olha, todas as coisas, ele estava se referindo evidentemente aos textos veterotestamentários, mas ele diz, olha, todas as coisas, tudo aquilo que foi escrito para o nosso conhecimento foi escrito. Então é fato que no tempo em que Cristo ensinava aos seus discípulos, ele pregava uma verdade que era reveladora daquilo que os profetas viveram durante a antiga aliança. Isaías capítulo 7, verso 14, disse acerca de um Deus que conviveria com os homens. Era uma grande profecia. Essa profecia se cumpre e é relatada em Mateus capítulo 1, verso 23, quando o Senhor Jesus vem ao mundo e é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Aí, queridos, já temos a grande revelação dessa noite, porque eu estou, de verdade, do fundo do meu coração, queridos, em espírito, eu estou impactado com essa mensagem. Em 5 minutos, talvez um pouco mais, que eu pude me debruçar nesse estudo e compreender um pouco mais sobre as versões bíblicas que eu tinha em mãos, eu estou absolutamente impactado. E eu acho que a gente só consegue compreender a obra da carne, fruto do Espírito, com base nessa compreensão do ensino de hoje acerca desse Deus conosco, desse Emanuel. Porque a Bíblia diz assim, olha, no verso 18, como lemos, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aí ele versa sobre as obras da carne, depois fala do fruto do Espírito, e no verso 23 ele continua dizendo assim, contra estas coisas não há lei. Começa a permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para que você tenha um pouco de compreensão. A gente precisa entender que domínio próprio não é autocontrole. Domínio próprio é se sujeitar completamente à vontade do Espírito. Domínio próprio não é dizer não para as coisas que afrontam a sua fé. Domínio próprio não é você viver se controlando, olha, isso eu posso, isso aqui eu não posso, aquilo eu posso, isso eu não posso, como se a Bíblia fosse um livro de regras. Domínio próprio não é autocontrole. Domínio próprio não é você dizer não, não é aprender, não é ser ensinado a dizer não, não é ser doutrinado a dizer não. Domínio próprio é você dizer sim para Cristo. E aí você começa a compreender, começa a se permitir ser usado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz, olha, contra essas coisas não há lei. Nós que não vivemos sob a lei, vivemos sob a... Quem não vive sob a lei, vive debaixo da graça. E aí os discípulos que caminhavam com Jesus, imagina você caminhar com Jesus e saber que, Emanuel, Deus está comigo. Eu vou levantar para tomar o café da manhã, Emanuel, Deus está comigo. Eu vou escolher a melhor rota que eu vou fazer, se eu vou fazer a rota que vai ligar a Galileia com a Judéia, com Jerusalém, se eu vou sair de Cafarnaum e vou para a Judéia, será que eu vou pelo caminho do deserto? Será que eu vou pela região da Samaria? Será que eu vou pelo vale? Será que eu vou pelo mar? Pelo Rio Jordão? Em direção ao Mar Morto, para depois subir o Vale da Sombra da Morte, que liga Jericó a Jerusalém? Não sei, eu só sei que, Emanuel, Deus está comigo. E eu não vivo sob a lei. Então, para essas coisas não me afetam, porque eu estou debaixo da graça. A palavra de Deus, queridos, ela faz uma separação muito complexa. Se por um lado é complexa, por outro lado ela é simples. Ele diz assim, olha... Ora, as obras da carne são conhecidas, e ele começa a descobrir, relatar cada uma delas, e desvendar cada uma delas, mas é um cardápio de obras da carne.
Por outro lado, quando ele fala do fruto do Espírito, ele diz, o fruto do Espírito ele diz, é um fruto. Certa vez eu li um livro, eu gosto muito de dizer aqui que o fruto do Espírito é um só, e é como se fossem os gomos, né? Os gomos de uma laranja, por exemplo. Eu disse isso há 2 semanas atrás, quando eu falei sobre bebedice. Semana passada, ou há 2 semanas, retrasada. É um fruto só, mas tem características, é como se fosse um gomo. Mas eu me recordo que há um tempo atrás eu li um livro que o autor dizia assim, olha, não é como se fossem gomos, é como se fossem camadas. E por isso nessa camada, em cada uma dessas camadas, elas são reveladas com um propósito. E o apóstolo Paulo, ele observa essa ordem. E por isso ele começa a revelar o fruto do Espírito com amor. E depois do amor ele vai passando. Existem características das obras da carne, são pedagogicamente classificadas como as obras da carne que são ataques contra Deus, as obras da carne que são ataques contra irmãos, as obras da carne que são ataques contra nós mesmos. Mas Paulo, ele começa a revelar essas obras como se fosse... Imagina, queridos, eu não tô querendo comparar diretamente o fruto do Espírito com uma cebola, mas imagina tem outra fruta aí, um legume ou uma fruta que é feita em camadas assim? Repolho. Tá aí, camadas. Né? É como você vai para Curitiba. Quem já conhece Curitiba? Eu vou a Curitiba com muita frequência. Curitiba é assim, queridos. Você sai de casa desse tamanho. Começa a dar 9 horas, você tira a primeira camada, depois 10 horas a segunda camada. Meio-dia você está só... Depois você vai se cobrindo de novo e começa a esfriar de novo. Paulo, ele analisa isso, só que ele diz, olha, a primeira camada é o amor. É como se fosse... Qual seria a primeira camada do fruto do Espírito? É o amor. E se ela é a primeira camada, ela tinha que vir lá dentro. Então esse teólogo, ele diz, olha, Paulo relata de forma inversa o fruto do Espírito. Mas ele faz uma comparação com os dons do Espírito. Por que o fruto do Espírito é um só e os dons do Espírito são vários? Essa resposta está relacionada com Emanuel, Deus conosco. Dons do Espírito também é como se fosse um cardápio. Deus dá, vem de Deus, não vem de mim, vem de Deus. Não vem de cada um de nós, vem de Deus. É Deus quem dá, mas é como se fosse um cardápio. E a Bíblia me ensina a buscar os melhores dons. Eu posso orar e clamar, Deus, eu anseio por dons de línguas, enfim, dons de revelação de línguas, dons de discernimento espiritual. A Bíblia me ensina a clamar pelos melhores dons. E a Bíblia classifica dons melhores e dons não tão bons assim. Dons que edificam a igreja e dons que edificam a si próprio. Então a Bíblia classifica entre melhores dons e outros dons que não têm tanto efeito para a igreja. Mas são vários, e é como se fosse uma espécie de cardápio. E por que o fruto do Espírito não é uma espécie de cardápio? Porque você tem um ou você não tem, queridos. Ou você foi nascido do Espírito e vai viver conforme a graça, debaixo da graça, ou você vai viver de acordo com o mundo. Tiago capítulo 4 diz, olha, ou você me ama, ou você ama o mundo. Aquele que ama o mundo se constitui, aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Só que há uma diferença que Paulo tenta esclarecer quando ele escreve aos Romanos sobre o mistério da graça. Porque durante a antiga aliança, eles viviam sob a égide da lei. Havia uma lei mosaica que dizia o que era certo e o que era errado. Na nova aliança, eles viviam debaixo da égide da graça com Emanuel. O Senhor Jesus estava ali, com cada um deles.
E qual é a diferença da vivência dos apóstolos, da vivência dos profetas, para nós que somos igreja? E é isso que Paulo revela à igreja estabelecida em Roma. E que depois também é ensinado pelo apóstolo Pedro. Antiga aliança, Deus visitava. Nova aliança, período da graça, Deus com eles. E igreja, Deus em mim. Compreende que há uma diferença grande e um privilégio que muitas vezes nós vivemos sem compreender essa relação? Que eu não sou um apóstolo, queridos, eu não vivo no tempo apostolado de Cristo, onde o Senhor Jesus vivia ali ao lado deles. Eu não tive o privilégio de caminhar com Jesus. Por outro lado, Jesus disse, olha, eu vou para que ele venha, porque se eu não for, ele não vem. Jesus estava se referindo ao Espírito Santo para se cumprir a profecia de Joel capítulo 2. Desce o Espírito Santo e o apóstolo São Pedro disse que agora o Espírito, ele não está rodando, ele está habitando em mim. E agora eu começo a compreender um pouco sobre essa questão dos ciúmes, que está absolutamente correlacionado também com o domínio próprio. Se eu começar a entender essa questão do cardápio, entender que tanto o fruto do Espírito quanto as obras da carne apontam para resultados. João capítulo 15, eu disse aqui outro dia, João capítulo 15, sobre a parábola da videira verdadeira. E aí o próprio Senhor Jesus ensina, olha, meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, todo ramo que tiver em mim e não der fruto, o pai o corta, todo aquele que der fruto, o pai poda para que dê mais fruto ainda. Então, queridos, essa raiz que começa a produzir o fruto não sou eu. Eu sou o caminho da frutificação. Eu sou aquele que vai ser usado. Se você se permitir ser usado para gerar frutos, amém. Faça isso, queridos. Mas o fruto tem uma raiz. E essa raiz não sou eu, essa raiz é o Espírito Santo que habita em mim. E a gente começar a compreender que fruto do Espírito é resultado daquele que habita em mim. É o hábito. Outro dia eu vi alguém fazendo uma correlação do hábito com a habitação. É o hábito da habitação. Por exemplo, você na sua casa, você se reúne à mesa com os seus filhos. Na minha casa, todas as refeições são feitas à mesa com os filhos. No meu caso, filhas. Sempre à mesa. Claro, a gente não consegue fazer todas as refeições em casa, mas aquelas que estamos em casa, à mesa. É um hábito que nós temos. É um hábito. Laura disse para mim essa semana, papai, você orou antes de jantar? E aí, crente esperto, meu filho, eu orei pelo alimento quando eu comprei lá no mercado. Aí eu falei, não, desculpa, filha, é verdade, você tem razão. Então, é o hábito. É o hábito. Amém? É o hábito daquela habitação. Compreende? Compreende o primeiro passo? Se eu me mudo desse apartamento e outra família vai morar nesse apartamento, se eu vendo esse apartamento, outra pessoa compra e vai morar nesse apartamento. É uma família com novos hábitos. Porque o hábito depende da habitação. Quem habita em mim? Quem habita em mim? Ou o Espírito Santo habita em mim ou não habita, queridos? Eu revelo a presença do Espírito Santo em minha vida. Paulo,
na sua terceira viagem missionária, eu me recordo que na segunda viagem missionária, quando ele passa por Éfeso, ele começa a ministrar, habitualmente na viagem missionária, sobretudo na segunda, também em algumas cidades na primeira, Paulo, quando ele chegava, ele esperava o sábado naquela cidade para poder ministrar, ter acesso, como judeu, como fariseu, ele tinha acesso à sinagoga. Então ele entrava na sinagoga para pregar o evangelho. Quando ele chega em Éfeso, na segunda viagem missionária, ele começa a ministrar e as pessoas ficam admiradas com a pregação do evangelho pelo apóstolo Paulo. Mas Paulo tinha que partir e ele disse, olha, que Deus me abençoe e eu possa voltar aqui nessa cidade. Eu acho que o próprio Paulo ficou impactado, ele já havia sido açoitado, apedrejado, tanto em Filipos, quando foi preso, ali no caminho de Troade, quando foi apedrejado. Dessa vez, as pessoas se admiraram com a mensagem. E aí Paulo fala assim, olha, caramba, eu tenho que voltar a essa cidade. Eu tenho que voltar para Éfeso. Então, na terceira viagem, ele separa um tempo maior. Ali Paulo começa a ministrar e ele funda, talvez, o primeiro curso teológico da Nova Aliança, que é a escola de Tirano. E ele começa a ministrar ali, a Bíblia diz que ele fica ali pelo menos 3 meses ensinando naquela escola de Tirano. Mas quando ele chega em Éfeso, ele é recebido por alguns cristãos. Em algum momento daquela conversa, daquela recepção, Paulo olha para aqueles cristãos e diz assim, vem cá. Queridos, palavras do apóstolo Paulo. Vocês já foram batizados pelo Espírito Santo? E aí eles disseram assim, ao contrário disso. O que é ao contrário de ser batizado com o Espírito Santo? Mas eles disseram, ao contrário disso, nem sabemos o que é isso, esse tal de Espírito Santo. Paulo, então, explica, e aí eles disseram que eles foram... Não, nós fomos batizados pelo batismo de João Batista. Queridos, nós estamos falando da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E ele diz assim, olha, nós somos batizados no batismo de João Batista. Aí Paulo explica o que é o batismo com o Espírito Santo, interpõe as mãos sobre ele, ora por eles, e eles são imediatamente batizados pelo Espírito Santo. Amém. Agora, me permitam conjecturar, queridos. Que cargas d'água Paulo viu naqueles homens para fazer uma pergunta dessas? O que aqueles homens estavam exalando, produzindo, que Paulo olhou para eles e disse, espera aí, isso não é um hábito do Espírito Santo. Tem outra coisa habitando em você, que não o Espírito Santo. Ainda que seja a minha vontade de fazer as coisas certas, elas não são suficientes para que eu possa viver intimamente com o Senhor, sendo, portanto, habitação para o Espírito Santo de Deus. Compreende? Que quando a gente fala de... Agora a gente vai entrar um pouco mais firme nessa questão dos ciúmes. No hebraico, diferentemente do grego, e aí que está a grande revelação, né? Abra sua Bíblia em Números capítulo 25. Amém? A partir do verso de número 1. Eu quero ler esse texto para você compreender. É um contexto espiritual
de prostituição espiritual, de paganismo espiritual, de perdição de valores. E nesse contexto, o próprio Senhor quebra paradigmas, porque percebe um zelo espiritual. Tá? Números capítulo 25, a partir do verso de número 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se a Israel, a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Verso de número 13, presta bastante atenção. E ele e a sua descendência, depois dele, terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Ciúmes tem a mesma raiz e o mesmo signo linguístico no Antigo Testamento da palavra zelo, que no hebraico é quiná. Então, quiná significa zelo. Nós vemos isso, um correlato também na Nova Aliança, quando em Tiago capítulo 4 diz que o Senhor tem muito zelo. Não é o Espírito Santo que tem ciúmes. Tiago capítulo 4, ele não tem fortes ciúmes, como diz algumas versões, sobretudo a VTE, fortes ciúmes de vós. Esse ciúmes vem dessa raiz, que significa zelo. Havia uma maldição sobre a terra de Israel, porque o povo havia se corrompido espiritualmente. Mas Deus, ciumento, zeloso, permitiu um quebra de paradigmas absurdo, sem paralelos na história da Bíblia. Deus já havia instituído a lei mosaica, Deus já havia instituído a lei dos sacrifícios, dos holocaustos. Olha, se a família é pequena e vem de viagem, são 2 as pombinhas, e a pombinha tem que tirar as penas, tem que cortar o papo para retirar as pedras. Se é uma família grande, queridos, haviam rituais legalistas para a instituição do sacrifício dos holocaustos no templo. Nesse momento, Israel vivia um caudal de prostituição espiritual, porque eles
seus filhos se ajuntaram com mulheres estrangeiras e permitiram a adoração a Baal, aos Baalins. Só que um homem, quando estava todo mundo chorando a perda dos seus familiares, diante de tamanha desgraça, diante de tamanha pandemia, 24 mil mortos, um homem entra no vilarejo, onde estava todo mundo pranteando, e conduz mais uma mulher estrangeira para um ritual de prostituição. Queridos, isso não é período da graça, tá, queridos? É período da lei. Tá? Não façam um paralelo entre lei e graça, que não seja o paralelo espiritual. Tá? Ele entra com uma prostituta cultual para dentro do arraial, quando estava todo mundo pranteando a morte dos seus familiares, justamente por causa daquele pecado. Então o neto de Arão, filho de um outro sacerdote, ele pega uma lança e vai em direção a essas duas pessoas e faz transpassar a lança sobre eles. Não era esse o sacrifício que Deus queria. Mas Deus diz, olha, o neto de Arão, o filho de Eleazar, esse tal Finéias, quebrou paradigmas. Ele instituiu um sacrifício que eu não mandei. Mas eu estou tão impactado com o zelo por santidade, que eu vou aceitar essa ação, como se fosse uma ação para quebrar a maldição da terra de Israel. E Deus diz, isso sim é zelo pela santidade. E aí Deus diz, e assim é o meu zelo pela nação de Israel. E porque eu sou ciumento, zeloso, cuidadoso, a mesma raiz, queridos, eu vou desviar essa maldição da terra de Israel. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, essa palavra quiná, ela tanto significa zelo, quanto também significa os ciúmes de um homem com uma mulher, ou de uma mulher com um homem. Se nós lermos Cantares, por exemplo, Cantares 8:6, é muito específico quanto a esse zelo. E tem gente que realmente precisa de tratamento, não só tratamento espiritual, mas um acompanhamento terapêutico. Porque esse ciúmes excessivo, que transpassa a realidade, que deixa de ser zelo, ele é quase doentio muitas vezes. Claro, é evidente que há uma raiz espiritual, mas nem sempre ela é unicamente espiritual. E no caso dos ciúmes, na maioria das vezes, ela não é somente espiritual. Mas quando a gente passa a ter essa compreensão espiritual de quem habita em mim, eu passo a ter controle em Cristo das minhas ações. Porque ciúmes excessivo, que ultrapassa barreiras, ele denota, inclusive, falta de amor próprio. Falta de confiança. Assim, alguém já disse que o ciúmes é o amor pela ruína. A pessoa que tem um ciúmes doentio, ela fica ali procurando algo que vai arruinar a sua própria vida. Que vai arruinar o seu casamento, que vai arruinar a sua história. Mas ela está tão aficionada que é tudo que ela quer. É encontrar uma traição, encontrar uma... É um ciúmes patológico, doentio. E isso também é relatado nas Sacras Escrituras. Mas de Gênesis a Apocalipse, quando a Bíblia fala de ciúmes, na grande... Queridos, eu tenho estudado, eu comentei com o Rodrigo, que eu tenho me dedicado, vocês sabem que eu dedico muito do meu tempo a estudar escatologia já há muitos e muitos anos. Né? E agora tenho focado, voltei a estudar sobre bodas do Cordeiro. E eu falei com o Rodrigo, estou de novo apaixonado por essa temática. Queridos, nós somos
a noiva do Cordeiro. Nós somos o Cordeiro, ele anseia por esse encontro com a noiva do Cordeiro. E há um ciúmes no sentido de zelo, de cuidado, de proteção, para que esse casamento de fato aconteça. Há um cuidado de Deus conosco, de ciúmes de marido com mulher. Essa mesma correlação, a mesma raiz hebraica. Por quê? Porque eu tenho um casamento marcado com Cristo. E ele, zeloso, cuidadoso, amoroso, ele vai cuidar para que eu não escorregue, para que eu não o traia espiritualmente. Vamos à nova aliança e a gente começa a compreender como a diferença no hebraico e a diferença no grego. Se no hebraico é quiná, na nova aliança ela tem duas vertentes, e aí isso fica mais, de alguma forma, mais pedagógico. Abra sua Bíblia na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, a igreja grega de Corinto, ali no Istmo, próximo de Atenas, na Grécia. 2 Coríntios, capítulo de número 9. Amém? 2 Coríntios, capítulo 9. A partir do verso de número 1. Ora, todos acharam, amém? 2 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Fica por aí, isso já é suficiente. No hebraico, aqui diz, olha, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso fitonos, ou zelo, tem estimulado a muitíssimos. Há duas versões no hebraico para zelo, no grego para zelo. Uma é zelos e a outra é fitonos. E a gente começa a compreender nesse verso que, da mesma forma que há um paralelo do zelo, do cuidado com os ciúmes na antiga aliança, aqui também é. Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele diz, olha, eu sei, as igrejas da Macedônia, Filipos, Anfípolis, Tessalônica, são as igrejas mais pobres e têm contribuído para o meu ministério. Mas vocês estão, de alguma forma, superabundando na fidelidade, porque vocês são referência até mesmo para as igrejas macedônicas. E eu já compartilhei, eu já falei de vocês para eles. Eu já testemunhei as igrejas macedônicas, a Anfípolis, a Bereia, a Tessalônica, enfim, do zelo de vocês, do cuidado que vocês têm com o meu ministério, com a obra do Senhor. Então, na nova aliança, ciúmes também tem correlação com o zelo. Queridos, o hebraico é uma língua muito crua, muito pobre. Então nós temos uma palavra para muitos significados. O grego, ele começa a melhorar um pouquinho. Mas se nós pegarmos o dicionário de sinônimos do nosso vernáculo, a gente tem 15 sinônimos para cada palavra. Então a gente tem que compreender a mensagem bíblica com base no contexto em que era vivido. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos, retroceda um pouquinho. Romanos capítulo 1. Vá a partir do verso de número
28. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, a partir do verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de fitonos, inveja, ciúmes. Agora Deus pega um pouco mais pesado e nos permite compreender no grego, e olha a continuação, ele diz, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Agora queridos, eu fui isso no dicionário, para ver quantas palavras, quantos fitonos tem no dicionário grego, né? Quantas palavras eu encontro na Bíblia. E aí eu fui para a tradução, para as diversas traduções, para entender que fitonos é possuídos de inveja. Ou seja, a mesma raiz do grego que aponta para ciúmes e zelo, ela também aponta para inveja. E veja que há, de alguma forma, uma correlação. E às vezes a gente precisa se policiar em relação a isso. Eu vou dar um exemplo que eu não queria dar, mas só para a gente entender como é esse processo dos ciúmes, da inveja, quando ele ultrapassa limites. O Senhor Jesus, ele faz um grande milagre da ressurreição de mortos, quando ele opera o milagre em Lázaro, e ali há o que a Bíblia mesmo descreve, em João capítulo 11, a Kavod Hashan, a revelação da Kavod Hashan. Deus diz, olha, e a glória de Deus foi revelada. Para que eles vissem a glória de Deus, era preciso fazer o quê? Tinha o quê? Impedindo a pedra. Então eles precisavam tirar a pedra. Amém? Se eles não tirassem a pedra, quantas vezes você já ouviu assim, tira a pedra, empurra a pedra, chuta a pedra, quebra a pedra. É como se você estivesse dizendo para Deus assim, Deus, o Senhor vai operar o milagre quando eu quiser, porque o seu milagre depende da minha ação. O Senhor só vai operar o milagre se eu empurrar a pedra. Porque se eu não empurrar a pedra, não tem milagre hoje. Queridos, Deus podia fazer cair um raio, Deus podia fazer aquela pedra desaparecer. Fato é que a Bíblia diz que ali seria revelada a glória do Senhor, a Kavod Hashan. Passados alguns dias, Jesus passa novamente pelo vilarejo de Betânia, no monte chamado Olival, no Monte das Oliveiras. Ali nós temos dois pequenos vilarejos, Betânia e Betfagé. E Marta e Maria, então, decidem oferecer um grande jantar para Jesus. E naquele jantar, Jesus estava ali ceando com os discípulos, e uma mulher estava aos pés de Jesus, adorando, que era Maria. E outra mulher estava trabalhando para oferecer o melhor para o Senhor. As duas atitudes estão corretas. Amém? Até aí não teria problema, queridos. Eu acho que Deus, o Senhor entenderia que a melhor parte coube ali naquele momento para Maria, mas também uma parte louvável coube também a Marta,
por estar trabalhando para a seara e naquele momento servindo ao Senhor. Qual foi o problema? Foi quando Marta questionou o Senhor. Senhor, está batendo uma inveja no meu coração nesse momento. Não é porque eu estou trabalhando, porque eu posso dar conta de tudo. Mas há um problema aqui. Não é o fato de eu estar trabalhando e poder dar conta de tudo. O fato é que minha irmã não está trabalhando e está se aproveitando de mim. Assim, há uma inveja, e essa inveja tem essa mesma raiz do zelo. Então, queridos, cuidado com o excesso de zelo. Cuidado com o excesso de zelo. Cuidado. Nós vemos, eu já fiz muito gabinete com casais, né? E há esse problema de ciúmes, eu já vou concluir, tá, queridos? Esse problema do ciúmes, ele, volta e meia, ele vem nessa discussão de gabinete, um ou outro daquele casal demonstra uma insatisfação com aquele ciúmes. Ah, meu marido não deixa eu sair, meu marido não deixa eu fazer isso. E aí o marido diz o quê? Porque eu sou zeloso. Porque eu estou cuidando. Porque eu estou protegendo. Ele está, em verdade, cometendo uma violência, ele está assediando, ele está violentando a sua esposa, o seu relacionamento, violentando o seu relacionamento com Deus. Mas ele se utiliza desse arcabouço, que é o zelo, que significa muitas coisas, para justificar a sua atitude equivocada. Então, vamos ser, de fato, zelosos em nossos lares, o nosso relacionamento com a casa do Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor. Vigiemos, queridos, porque há um limite muito intrínseco entre o zelo e a desconfiança, entre o zelo e a inveja, entre o zelo e os ciúmes. E aí se volta para quem habita em você, queridos. Não dê margem para aqueles que habitam no mundo. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero terminar a leitura da palavra de Deus nessa noite com um texto bastante conhecido de toda a igreja. Que diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 4, assim que eu terminar, nós vamos orar ao Senhor. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Queridos, isso é absolutamente incrível. Porque quantas vezes os pastores já receberam casais, pastor, meu casamento acabou. Acabou por quê? Porque o amor acabou. Quando você chegar nesse momento na sua vida, rasga a sua Bíblia. Rasga a sua Bíblia, queridos. Porque ou você acredita em Deus, ou você acredita em você mesmo. Essa palavra é a palavra de Deus e não é minha. E Deus disse que o amor jamais acaba. Amém, queridos?